como pastor, nesses 7 anos de ministério pastoral, o que eu mais ouvi foi assim: pastor, eu estou me sentindo fraco, não consigo nem orar. Mas você tem orado? Porque quando alguém diz assim, eu estou me sentindo fraco, eu não consigo nem orar, eu pergunto, você tem orado? Porque você não precisa de força para orar, você só precisa orar. Você não precisa de força para orar, você precisa de orar para ter força. Então, se você está fraco, o que você tem que fazer? Se aproximar da fonte de força que é Deus, da fonte de poder que é Deus. Mas aí a noite vem, as dificuldades vêm, e alguns vão se afastando de Deus, não oram mais, não leem a Bíblia. Eu estou muito desanimado, eu estou muito desanimada, eu estou muito triste, eu estou muito frustrado, frustrada, sabe? Só que isso não vai resolver o teu problema, não vai resolver. A ordem de Deus é: não permita que o fogo se apague durante a noite. Continue mantendo o fogo aceso. Quem derrama o fogo é Deus, mas quem mantém o fogo aceso somos nós. E o texto deixa claro isso, porque diz assim: ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. É o nosso dever manter o fogo aceso, é nosso dever. Como é que eu mantenho o fogo aceso? Colocando lenha. E o que é lenha, eu já falei para você aqui: a oração, a leitura bíblica. Mas eu não estou tendo nem vontade de ler a Bíblia. Mas você não precisa de vontade para ler a Bíblia, você precisa ler. Sabe quando você não está se sentindo bem fisicamente, quando você está doente, você fala: não estou tendo nem fome, eu não consigo nem comer direito, não estou tendo fome. Qual que é a direção médica, a ordem médica? Coma. Você precisa comer, você tem que se alimentar. Você não está tendo fome, mas se você ficar sem comer, você vai ficar cada vez pior. Não estou tendo força para ler a Bíblia, não estou conseguindo ler. Mas leia assim mesmo. Mas quando eu leio eu nem entendo nada. Você não precisa ficar tão preocupado com o quanto você entende no momento da dificuldade. Você só precisa se preocupar em fazer aquilo que Ele disse que você tem que fazer. Mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo aceso. Mas eu não estou entendendo muito, eu leio, não estou entendendo muito. Não tem problema, continua lendo, porque aquilo está entrando dentro de você e está lavando o seu interior. Está lavando você por dentro. Deus, eu li o texto bíblico, mas eu não compreendi direito. Continuo orando ao Senhor. E, Senhor, mas obrigado pela tua palavra. Senhor, agora traz luz no meu entendimento para compreender ela. Mas continua lendo toda vez. A receita de Deus para nós aqui na Livres em Cristo é: você quer ser um crente forte? Ore todos os dias, 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Leia a Bíblia todos os dias, 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Jejue pelo menos 2 vezes por semana. É impossível que você vai ficar se sentindo fraco, desanimado. Sabe por quê? Porque você precisa de alimento físico para se manter forte, fisicamente. Você precisa comer. Você precisa de uma alimentação nutricional, saudável. Mesma coisa para a sua vida espiritual. Como é que você quer ser renovado e ter forças se você não alimenta o seu espírito? Você precisa alimentar esse fogo que Deus colocou dentro de você. E para você alimentar ele, você precisa colocar lenha, a palavra, a oração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então ouça a pregação do Evangelho, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore sobre a palavra de Deus. Busca o Senhor, e você vai se ver renovado. E nem à noite vai conseguir apagar a chama que queima dentro de nós. Há uma chama do Espírito queimando dentro de você. Há o fogo do Espírito que foi colocado dentro de nós. O inimigo fica o tempo todo tentando apagar essa chama. E sabe, a nossa carne fica tentando apagar. O próprio apóstolo Paulo fala: não extinguais o Espírito Santo com o qual foste selado. Ou seja, nós podemos apagar essa chama. Como? Se nós não colocarmos lenha sobre o altar. Na noite mais densa que você viver nesse ano de 2022, lembre-se disso. Eu não posso deixar de orar e de ler a palavra, porque o fogo não pode se apagar. Sem luz eu estarei perdido, mas enquanto a chama estiver acesa, o Senhor vai me mostrar o caminho em todas as decisões e coisas que eu preciso fazer e resolver nesse tempo.